Boa tarde, pessoal do Facebook. A gente está começando toda quinta é dia de live e hoje a gente também vai fazer essa live no Instagram. Então a gente está conectando lá. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando aí no Instagram também e vai acompanhar essa live de hoje. E nós vamos falar sobre estágio em fonoaudiologia, com quem vai poder explicar tudo isso pra gente, que é a fonoaudióloga fiscal aqui do Crefono 6, Suzana Afonso. Bem-vinda, Su. Obrigada, boa tarde. Su é figurinha aqui já das nossas lives, já, mas não tem problema, é uma ótima figurinha. E tá sempre aqui para poder esclarecer as principais dúvidas de vocês, principalmente em relação ao que permeia, as legislações que permeiam a atuação profissional de vocês. Então esse tema de hoje é um tema de muitas dúvidas recorrentes, sim, né, Su? Uhum. Principalmente aí no meio acadêmico, isso, né? E também daquela empresa que vai contratar uma mão de obra de estágio, né? E o que precisa saber, tanto a empresa, o estagiário ou, no caso, o supervisor daquele estágio. Então a gente vai falar sobre isso. As legislações que a gente vai citar aqui hoje, que vão discorrer nesse assunto, é a Lei 11.788 de 2008, que é a Lei Federal de Estágio, a Resolução 358, também de 2008, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, e o artigo 23, que é do Código de Ética, que é sobre a supervisão de estágio. Isa, queria já fazer uma pontuação aqui. Pode. Porque a nossa resolução, que é a 358 de 2008, ela vai falar sobre o estágio não obrigatório. Uhum. Mas ela contempla o conteúdo da Lei 11.788, tá? Correto. Então vamos lá. Perguntas vocês podem ir deixando aí, tanto no Instagram quanto nos comentários aqui do Facebook, e a Su vai responder aí no decorrer da live. Para começar, Su, o que é, na verdade, o estágio obrigatório em fonoaudiologia e o não obrigatório? Uhum. Então, o estágio obrigatório é aquele definido no projeto pedagógico do curso. A carga horária desse estágio obrigatório, ela tem que ser cumprida para o aluno ter aprovação e obtenção do diploma. O estágio não obrigatório são as atividades opcionais, né, que aquele aluno pode desenvolver, e a carga horária do estágio não obrigatório vai ser somada, acrescida à do estágio obrigatório. Uhum. E como que é o vínculo desse estudante com o local onde ele está prestando esse estágio? Seja uma instituição de ensino mesmo, né? Uhum. Ou seja uma empresa privada, uma clínica, como que é esse vínculo? Uhum. Essa pergunta é super importante, Isa, porque o estágio ele não pode caracterizar vínculo empregatício, né? Então, o que limita essa adesão ao estágio, o que é indispensável, é o termo de compromisso, que vai ser firmado entre a instituição de ensino, o educando e a parte concedente do estágio, né? Então, uma clínica ou um serviço público está fornecendo aquele local para o estágio acontecer. Então, essas três partes têm que assinar esse termo de compromisso. E esse termo de compromisso vai ter basicamente as atividades, uma previsão de atividades a ser desenvolvida pelo estagiário e a jornada de trabalho dele naquele estágio, tá? Uma dúvida muito comum na COF é que chega, na Comissão de Orientação e Fiscalização, é que chega para a gente analisar se aquele estágio está de acordo ou não. Não é a COF que faz isso. Quem faz isso é a instituição de ensino a qual o aluno está vinculado. Por isso, essa previsão das atividades no termo de compromisso. Porque a instituição de ensino que vai saber se aquela previsão de atividades para o estagiário desenvolver vai estar de acordo com o projeto pedagógico do curso, com o período que aquele aluno está cursando, com o calendário escolar, com o horário. Então, é a instituição de ensino que determina aquele aluno no período X está apto para desenvolver aquele estágio. E vale a gente pontuar, Su, que mesmo tendo, né, levando em consideração todas essas questões aí até da aptidão mesmo daquele aluno para desenvolver aquilo, se ele já teve o conhecimento acadêmico para desenvolver aquela atividade, prestar aquela atividade,
quem estiver contratando esse estagiário, ele precisa também se ater à lei de estágio. Então, o horário de trabalho, isso tudo está vinculado à lei, né? Que a lei ela é federal, ela é soberana a todos nós. Isso. E cita várias questões trabalhistas na lei. Que é importante ficar atento a isso. Então, se você tem uma clínica e vai contratar um estagiário, você fonoaudiólogo, tem uma clínica, vai contratar um estagiário, tem que ficar atento também a essas questões legais, federais e as questões que permeiam a fonoaudiologia também. E aí não pode deixar de ter esse termo de compromisso. Assinado. Tá? Assinado entre as três partes. Outra questão, outra dúvida recorrente também. Quem define a quantidade de estagiário que vai ter para aquela determinada atividade, por determinado turno de trabalho? Como que é essa definição? Então, o fonoaudiólogo, que vai ser o supervisor naquela área, ele tem autonomia para definir quantos estagiários vão ficar sob sua supervisão. Mas a nossa legislação, a 358, determina que não pode ser mais de 6 estagiários por turno. Tá? Só para esclarecer, quando a Su fala a nossa legislação 358, ela está falando da resolução. Isso, do Conselho Federal. É porque a gente está falando de lei federal aqui também, então é a resolução que eu citei no início, que é a 358 do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Que serve para os fonoaudiólogos. Como lei. Né? Como lei, exatamente. Pode continuar. Então é isso, ele não pode ultrapassar 6 estagiários por turno. Tá? Mas quem define é o fonoaudiólogo supervisor. Ele tem essa autonomia. Ele tem essa autonomia. E o estagiário? Outra pergunta também que é muito recorrente aqui. Ele pode atender aquele paciente sem a supervisão? De forma nenhuma. Porque ele é um estagiário, ele não é um profissional. Então, para ele fazer qualquer tipo de atendimento, o supervisor tem que estar no local. Que é isso também uma dúvida muito recorrente pra gente. Fala, o supervisor tem que estar dentro da sala com o estagiário? Não, porque como podem ser até 6 estagiários, ele tem que estar no local. Mas não pode acontecer nenhuma atividade desenvolvida pelo estagiário sem a presença do supervisor. Até porque se o estagiário tem uma dúvida ali de uma questão, a quem que ele vai recorrer? Né? Ele precisa recorrer ao supervisor dele que tem que estar ali presente. Isa, outra questão muito importante que não pode faltar. O supervisor, ele tem que ter uma autorização por escrito do paciente ou do representante legal, informando a presença do estagiário e o atendimento pelo estagiário, tá? Então, para cada paciente que vai ser atendido por esse estagiário ou que o estagiário vai estar observando, o supervisor atendendo, ele tem que ter uma autorização por escrito. Então, o paciente ele precisa autorizar que ele seja atendido pelo estagiário. Isso. É isso, em resumo. Exatamente. E aí isso precisa estar por escrito. Exatamente. Ou se o estagiário for um estágio de observação e ele estiver presente, também precisa. Mesmo que ele não faça o atendimento àquela pessoa. Ótimo. Quanto ao sigilo profissional, Su, é um artigo do Código de Ética, né? E ele também vale para o estágio? Com certeza, porque nesse artigo 23 do Código de Ética fala que como dever desse supervisor, ele tem que orientar os alunos, os residentes, os estagiários quanto ao sigilo profissional e quanto à guarda do prontuário. Outra questão então sobre prontuário, já que você falou. O estagiário ele ainda não é um profissional formado, ele ainda não tem registro. Sim. Ele evolui o prontuário normalmente? Como que faz nesse caso? Se ele for responsável pelo atendimento, ele se identifica e assina como estagiário. E o supervisor assina e carimba nessa evolução. Tá? Então, eles são corresponsáveis. O estagiário pode até evoluir, não vejo problema nenhum, mas ele se identifica, ele assina e o supervisor chancela aquela evolução. Isso. Falando só, é sempre legal a gente dar esse recadinho aqui, todas as vezes que a gente fala sobre carimbo. O que tem que constar no carimbo do fonoaudiólogo? Tá, então isso também é um artigo do Código de Ética, o artigo 36, que as informações obrigatórias são o nome do profissional, o nome da profissão e o número de registro. Essas são as informações obrigatórias em carimbo, material de divulgação, qualquer impresso.
tá? Vale falar também a transcrição desse número de registro. Isso. A gente ainda vê, acontece quando a gente recebe aqui solicitações de, principalmente de divulgação de cursos, a gente vê que alguns fonoaudiólogos ainda têm dúvidas quanto a essa transcrição. Vamos relembrar como é que é? Vamos relembrar. Então, é CRF maiúsculo, o A minúsculo, o número do seu regional, que no nosso caso é o 6, seguido de hífen e do número do registro profissional. Vamos lembrar que tem variáveis, né, nos casos de transferência, de registro secundário, e a transcrição do registro está contemplado na resolução do Conselho Federal 524 de 2018. Pois é a última resolução sobre essa questão. Na verdade, sempre saem resoluções novas, não necessariamente porque muda essa maneira de transcrição, né, Su? Mas porque vem algumas outras questões aí, é importante vocês estarem atentos a essa resolução também. Isa, deixa eu pontuar uma questão importante para fiscalização, que a gente ainda não falou, é que tanto a lei quanto a nossa resolução, eles normatizam que tem que estar disponível em local acessível para fiscalização a ficha desse estagiário. Sim. Então, na ficha do estagiário, o que tem que conter? O nome do estagiário, a instituição de ensino a qual ele está vinculado e o nome do fonoaudiólogo supervisor e o horário de trabalho dele. Ótimo. Tá? Isso tem que ficar visível para fiscalização. Tem que estar acessível, né? Você chega para fiscalizar um local que oferece estágio, eles têm que ter o termo de compromisso e essa ficha do estagiário. Milena, tem alguma pergunta aí no Instagram? O pessoal tem participado, tá mandando alguma pergunta? Que aqui no Instagram a gente não tem referência para poder saber. Sim? Não? Tem uma pergunta? Quero. Anota pra gente a pergunta e a gente vai responder. Escreve de quem é também. Então a gente tem uma pergunta no Instagram. Se você no Facebook quiser mandar alguma pergunta também, aproveita os nossos últimos minutos aqui, minutos finais da live, para a Su responder. Se quiser falar também, a gente... É mais rápido. Então pode ir. A Márcia perguntou se é correto a instituição colocar os alunos para fazer estágios na área de linguagem escrita em escolas públicas sem sala e recurso e aplicar testes em crianças. Então, a Márcia, vamos repetir a pergunta porque às vezes o pessoal não entendeu, né? Não escutou que a Milena estava um pouco longe do microfone. Então, a Márcia está perguntando no Instagram se é correto a instituição colocar alunos para fazer atendimento, estágio em linguagem, em escola pública, aí vale pública ou privada também, sem que haja sala especial com recursos para esse tipo de estágio. É isso? E aplicar testes também de linguagem em crianças na escola. E acho que a gente tem duas questões aí, né? Temos duas questões. A primeira é que é condição indispensável o ambiente estar de acordo com aquela atividade que vai ser desenvolvida. E isso é legislação da vigilância sanitária. Sim. Na lei vai citar que tanto a instituição de ensino para fazer, porque no caso de instituição pública, eles geralmente fazem um convênio, né? O convênio, ele não dispensa o termo de compromisso, tá? Então, quando você faz um convênio com uma instituição pública para o estágio ser desenvolvido naquela instituição, tanto a instituição de ensino tem que verificar se o local onde vai ser desenvolvida as atividades pelo estagiário está de acordo com as normatizações, e aí a vigilância sanitária por se tratar de ambiente, quanto quem oferta o estágio também tem que ter essas condições adequadas para aquelas atividades que vão ser desenvolvidas ali. Ok? Ok. Então, essa Márcia, questão... tá esclarecido? Tá? Tem e a outra questão dos testes, aí vai cair no que a gente falou lá no início. Depende do projeto pedagógico do curso. Então, mais uma vez, é a instituição que tem que avaliar. Aquele aluno que está cursando o período X tem condições de aplicar esse teste, né?
Porque Isa, a gente não pode esquecer que o estágio é um ato educativo. Ele tem que agregar para aquele aluno conhecimento. Sim. Ele não pode trazer prejuízos para o aluno. E nem pode fazer com que o aluno, no caso o acadêmico, seja uma mão de obra barata. Exatamente. Porque claro que né, mesmo que o estágio seja remunerado e né, a gente defende que ele deve ser remunerado. Isso. Aí a gente está falando particular, a gente não está falando nada de normativa, não. Mas ele não pode substituir, ele não pode também interferir na educação desse aluno, né? Nem substituir, o profissional. É importante isso ficar claro também. A Márcia comentou sobre escola. Não é tema da nossa live, mas eu acho que até para esclarecer. Lembrando que dentro do ambiente escolar não pode haver atendimento clínico. Né? Então, só a gente citar isso, pontuar talvez até a resolução que permeia sobre esse assunto. É a 309 de 2005. Que é sobre o atendimento na fonoaudiologia educacional. Exatamente. Vale a pena, Márcia, já que você perguntou sobre essas questões da fonoaudiologia educacional, né? É interessante você também ficar atenta a essa resolução aí. Mas Isso, só uma questão. Voltando à questão trabalhista que você falou da mão de obra, por isso o termo de compromisso prevê as atividades, porque tem uma avaliação periódica desse estágio aí também, pela instituição de ensino. Então tem relatórios que podem ser enviados, aí o período, né, de envio desses relatórios vai ser acordado. A lei fala que não pode ultrapassar 6 meses. Então, tem a instituição de ensino prevê que ela possa elaborar avaliações para avaliar a qualidade daquele estágio. Então, tem toda uma regulamentação aí. Sim, que não pode passar 6 meses, mas ele pode ser renovável. Exatamente, por no máximo 2 anos. Tem também, se não me engano, que a lei diz quanto ao tempo, né? O horário de trabalho desse estagiário não pode exceder 6 horas. Né? Não pode comprometer as atividades acadêmicas dele. Tem uma série de questões que precisam ser olhadas por quem for fazer a contratação desse estágio. E por quem for ser o supervisor também. Com certeza. Mais alguma, Milena, no Instagram? Então, Márcia, você que participou, espero que tenha esclarecido a sua dúvida. Depois entre em contato com a gente se ainda tiver ficado alguma dúvida em relação a isso. No Facebook a gente não teve participação hoje, mas se tiver ficado alguma dúvida em relação a esse assunto, quero que você deixe o e-mail da fiscalização para o pessoal entrar em contato. Então, é fiscalização, sem o cedilho e sem o tio, @crefono6.org.br. É isso, então, pessoal. Muito obrigada para quem ficou presente com a gente até agora. Na semana que vem a gente volta com um outro tema. E se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários do Facebook pra gente. No Instagram você não vai conseguir comentar após a live, mas pode mandar uma direct pra gente também, que a gente tá atenta a todos os meios de comunicação aí que vocês tentam contato conosco, tá? Então mandem as sugestões. Essa também já foi sugestão de outros fonoaudiólogos que assistiram aqui também. Isso. Assim como há 2 semanas a gente também fez uma outra, que foi uma sugestão também. Então, estamos atentos. Obrigada pela participação de todo mundo e tchau.